Então, mãe, a senhora pode orar para a gente começar o nosso grupo? Tá. Senhor, nosso Você- Deus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir perdão por tudo que nós fazemos de errado. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, limpa nossa mente, nosso coração, para entrar na tua presença, Senhor. Para tu venha abençoar, Senhor Jesus, esses momentos de adoração da palavra de Deus, essa interação com os irmãos, cada um deles. E aqueles que não puderam participar, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a sua casa, as suas famílias, que esteja, Senhor, abençoando, trazendo saúde para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa rebentar. Adoramos, adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Aleluia. Vamos louvar com o Senhor, então. Dizer que nós temos Ele como nosso Senhor. Amém? Que essa música seja sua oração. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Aleluia. Novamente. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu
és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Glória a Deus. Amém. Tem alguém cantando com você aí, né? Esposa. Rapaz, canta ela que tinha que ter cantado a música. Ela ficou de cantar comigo aqui, aí acabou ficando por trás das câmeras mesmo. Então vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João 3:16 a 21. Então diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega a estar à luz, a fim de que não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então a primeira pergunta do nosso boletim é, conforme o texto da mensagem, qual foi a missão do Filho de Deus? Qual foi a missão de Jesus? Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. O imensurável amor de Deus o levou a acolher a humanidade. Ele não tem limites, é vasto e inclusivo. Jesus é a luz enviada pelo Pai para nos salvar, luz que iluminou e continua iluminando as nossas mentes, conduzindo-nos a seguir o verdadeiro caminho da verdade e da vida em abundância. Foi Deus quem enviou seu Filho e o enviou porque amava a humanidade perdida. O Pai não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos pecados que nos condenavam à morte, Ele nos amou incondicionalmente. Então, qual foi a missão do Filho? Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio por amor ao Pai. O Pai amou tanto aquela obra das mãos dele, que é nós, o ser humano, caído. Então, ele mandou o Filho, que através do sacrifício da cruz, derramar o sangue dele por todos. Agora, aqueles que creem têm a vida eterna. E aqueles que não creem já estão julgados. Amém. Amém. Então ele veio para nos salvar, né? A missão dele foi salvar a humanidade, certo? Isso. E por que que Posso o falar? homem... Pode falar, eu ia... Fazer um paralelo aqui dos versos de... A partir do João, capítulo 1, verso 10, né? Fala do verbo aqui, que é o Senhor Jesus, né? Que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Senhor Jesus veio para os que eram dele, né? Que, no caso, a gente sabe que são os judeus, eles não receberam, mas qualquer um de nós que recebeu o Senhor Jesus, ele se torna o nosso Salvador, né? É porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Amém. E todo aquele que crê, que vai até ele jamais lançará fora, ele sempre acolhe aqueles que vão até ele. Então, Ele mesmo que chamou, né? Que ele mesmo escolheu, não Pai escolheu. Amém. Então a resposta é salvação, né? Jesus veio, o Filho de Deus foi enviado para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Por que ele tinha que nos salvar? A gente estava perdido em quê? Do juízo. Do juízo eterno, né? Pecado. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Verdade. Delitos e pecados, né? Inclusive é o texto, é o título, né, do nosso estudo, né? Da condenação ao perdão, né? Então a gente vê que o principal assunto das Escrituras Sagradas é a salvação, né? Hoje em dia muitas pessoas creem que ir atrás de Deus é ir atrás de bênçãos, né? Você vai atrás de Deus para buscar uma bênção, para buscar uma cura, para tentar solucionar a crise financeira. Fica essa questão de negociação com Deus, né? Ó, Deus, me ajuda aí que eu continuo te adorando, né? Mas, na verdade, o que a gente vê das Escrituras Sagradas é o plano de salvação de Deus, tá? Desde lá de Gênesis até o Apocalipse, que é o final, a gente vê todo o plano, é totalmente o plano de salvação de Deus da humanidade, né? E foi isso que Jesus fez, né? Ele veio para nos salvar. E essa questão de buscar bens materiais, a gente vê, por exemplo, que em Marcos 8,36, Jesus mesmo disse, né, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E Paulo, em 1 Coríntios 15:19, fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a gente vê a importância de buscar a Deus realmente e crer no seu Filho para termos a salvação eterna. Olha, o Giovanni está tentando entrar aí. Mas continuando. A palavra de Deus, então, nos ensina o caminho para o céu, para a vida eterna, né? E, com certeza, também evitar a condenação eterna. E eu acho que é isso que nós temos que, como cristãos, falar às pessoas, né? Porque, geralmente, as pessoas não estão atentando para isso. Parece que não é uma coisa importante a vida eterna, parece que o importante é o aqui e o agora, né? Aí, como eu disse, as pessoas querem buscar bênçãos aqui nessa terra, mas o importante mesmo é a vida eterna. Então foi por isso que Jesus teve que vir para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. E todo aquele que crê, né, é salvo e não vai ser julgado. Mas aquele que não crê já está julgado, como a gente acabou de ler no texto. Giovanni? Não sei se ele está aí. Tem entrado aí, eu vi. Entrou, mas... Estou aqui. Opa, Giovanni. Boa noite. Opa. Boa noite, Estava me Giovanni. ajeitando aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. Uhum. Então, Giovanni, a gente está conversando aqui sobre o plano de salvação, né, de Deus, né, que veio... Por que Jesus teve que vir? Né? Para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Né? E aí eu ia entrar aqui no assunto de que nós primeiros temos que reconhecer o nosso estado de pecado, né? Para a gente dar valor, né? Porque quando a gente lê o João 3,16, a gente vê o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas essa tal maneira, como Ele nos amou, a gente só vai conseguir realmente entender quando a gente consegue entender de onde a gente partiu, né? Como humanidade, que nós estávamos em pecado sob a ira de Deus, né? Afastados de Deus. Verdade. E, inclusive, você saber que você está em pecado é muito importante. Inclusive, na pregação de Jesus, ele falava isso. Marcos 1, 14 e 15, a gente lê o seguinte, que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a pregação de Jesus era: arrependei-vos
e credes no Evangelho. Pedro, lá em Atos 2, 37 e 38, ele também fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eu estou tentando aqui chegar num ponto é de que nós precisamos primeiro entender e reconhecer o nosso estado de pecado e de necessidade, né, de buscar crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, para podermos ser salvos. Né? Então, quando a gente consegue entender que nós estávamos condenados e que somente através de Jesus nós somos salvos, é que a gente consegue dar valor realmente ao grande amor de Deus, que a gente acabou de ler, que foi a Bianca que leu o João 3,16. Amém? Verdade. E aí, inclusive, a gente não teve o grupo semana passada, mas o texto da semana passada era o texto de Jesus conversando com Nicodemos. Né? E ali também a gente vê a necessidade do homem nascer de novo, né? Morrer. Né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você tem que nascer de novo, se arrepender dos seus pecados. Né? Então a gente tem que ser sempre firme nesse entendimento de que nós precisamos reconhecer o nosso estado de pecado, de necessidade de Deus. Alguém mais para falar alguma coisa nesse ponto? Inclusive, ele é uma continuação aqui do texto do Nicodemo, né? Isso, é a continuação. Foi logo em seguida, né? Uhum. É verdade. E Paulo, em Romanos 6,23, ele afirma, né, que o salário do pecado é a morte. Então, se você permanece no pecado, você tem a morte eterna. Né? E a gente está lendo aqui no João 3, 16 a 21, que aquele que não crê já está julgado. Né? Eu acho que essa pregação ela não é dada tanta atenção pelas pessoas hoje em dia. É como eu comecei falando, né? As pessoas querem buscar apenas as bênçãos, as curas, e esquecem que na verdade, o que Deus quer para a humanidade é a salvação. Né? E é isso que nós temos que levar ao conhecimento de todos. É aquilo que a gente vê até no mundo dos investimentos, né? Investimento a longo prazo é pouco atrativo. Investimento, as pessoas querem investir em coisas que deem resultado rápido. E isso eu acho que se aplica um pouco também na vida espiritual, né? Eu quero resolver o meu problema, eu quero aquela cura, eu quero aquela bênção. Sendo que a bênção o aqui e maior, agora, né? O agora, né? Só agora. E esquece que tem toda uma eternidade aí, né? Exatamente. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque aqui no 18 ele diz: quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Isso é muito sério. Se a pessoa não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uhum. Então, aquele que crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Verdade. Então, continuando essa parte aqui de reconhecer o pecado, o que é o pecado, né? O pecado, basicamente, é quebrar os mandamentos de Deus, é desobedecer a Deus. E aí a gente consegue, por exemplo, entender, e Deus nos deu essa oportunidade de entender qual é a ética que Ele queria que a gente seguisse lá nos 10 mandamentos, por exemplo. Né? Os 10 mandamentos ali, eles nos dão assim o norte do que é a ética e o que é o correto que Deus queria que nós fizéssemos. É claro que no Antigo Testamento existem mais de 600 leis que tinham que ser seguidas, mas os 10 mandamentos, eles resumem basicamente ali a ética que Deus queria que nós seguíssemos. E nem isso a gente consegue seguir. Né? Inclusive Jesus, quando veio, ele falou o seguinte, que aí os 10 mandamentos diz assim: não adulterarás. E Jesus falou: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, inclusive, os pensamentos mais íntimos do homem o levam a pecar. Então, esse é o ponto que eu estou querendo chegar, de que nós temos que reconhecer, né, o estado de pecado, que o homem não consegue sair sozinho. Ele precisa de Jesus para ser salvo, né, para se aproximar de Deus. Né, é através de Jesus Cristo. Nós sozinhos não conseguimos. Precisamos reconhecer que temos pecado, inclusive é o que está em 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Então é isso que é o ponto inicial de reconhecer o estado de pecado. E aí, qual é a consequência do pecado? Né? Se Jesus não viesse nos salvar, qual seria a consequência? É a morte eterna. Isaías 59, 1 e 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação. Né? Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a gente vê a separação do homem e de Deus a partir do pecado. Né? Nós não conseguimos chegar a Deus por causa do pecado. E aquele que está em pecado, ele está sob a ira de Deus. Né? Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E mesmo assim Deus nos amou. Né? A gente leu João 3,16, que ele nos amou. Efésios 2,1 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos dar vida, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados. Né? E finalizando, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Então foi por isso que Jesus teve que vir para nos salvar. Senão nós estaríamos condenados. Mais alguma coisa para falar nessa primeira parte? Pode falar, Francisco. E lembrando o seguinte, que a questão do pecado, como tu falaste, a questão do adultério aí, né? Não é só o ato em si, né? Esse é um dos exemplos, né? Não é o ato externo, né? Não é só externo, né? Não é o ato externo, né? Mas é aquilo também que nós temos no nosso coração. Muitas vezes nós estamos aqui calados, quietos, mas a gente está criticando com ira, com angústia, com inveja, né? O jeito de olhar. Os pensamentos fazem muita diferença em nossas vidas, né? Uhum. Segundo Romanos 12, né? Ainda mais hoje em dia, com a internet, com acesso a tudo, né? Cada vez mais a pessoa tem acesso a cada coisa que o leva a pecar só de estar olhando ali. Bater o olho já peca. Pode dar vazão aos seus pecados, né? Verdade. Então era isso, tá? A questão externa, mas também, principalmente interior. Verdade. Conforme disse o Senhor Jesus. E Tiago 2,10 diz, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, é impossível ao homem conseguir, pelo seu próprio esforço, obedecer todos os mandamentos de Deus. E é por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida, né? Para que a gente consiga não ficar separado de Deus, mas conseguir chegar até Ele através do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. É isso que nós estamos, isso que nós estamos vivendo nessa semana, né? Que é a Semana Santa, que todo mundo sabe, amanhã vai ter um musical. A gente lembra, né, da morte de Cristo, mas nós temos que entender o porquê que ele teve que morrer. Né? E é por esse motivo, para poder nos unir novamente a Deus e termos a vida eterna, né? No pacto que ele fez com o homem que desobedeceu, e aí teve que vir Jesus para poder restaurar esse pacto. Bem, Paulo, tu falou os 10 mandamentos, que está aí resumido, né, daqueles todos os mandamentos que tem lá em Levítico, mas Jesus falou para aquele bom moço, né, que veio procurar ele falou que ele fazia tudo direitinho, mas ele falou assim, que tinha 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, que é o primeiro, e o segundo é você amar seu próximo como a você mesmo. Então, se você conseguir fazer essas 2 coisas, esses 2 mandamentos, você não cai em pecado, não fica com inveja do outro, né? Você dá seu melhor presente para o seu irmão. Uma vez o pastor falou assim: você ama seu irmão? Você quer dar um presente a ele? Você dá uma coisa que mais você gosta. Você quer comprar assim um terno, aí você quer comprar para você, mas você pensa que o seu irmão está querendo também, aí você compra e dá para ele. É um sacrifício que você faz, entendeu? O melhor você tem que dar para o presente. Esse é o sacrifício. É assim que Jesus faz. Fez, né? Ele mandou que nós amássemos o nosso irmão como a nós. O que a gente quer para nós? O melhor, não é isso? Sim, como nós mesmos, né?
E então, para finalizar essa primeira pergunta, né, a missão do Filho de Deus, qual foi a missão do Filho? Então a gente consegue dar valor à missão do Filho de Deus a partir do momento que a gente sabe de onde a gente veio, né? Dessa separação com Deus. A partir daí você consegue dar valor. A gente não precisa, né, perder a nossa vida e ir para a condenação eterna para descobrir depois. A gente pode descobrir agora. A palavra de Deus é clara. Nós, como grupo familiar, como membros de uma congregação, como cristãos, a gente tem esse dever de falar às pessoas para que elas deem valor, né, a essa missão que Deus deu, né, ao seu Filho para morrer por nós. Só assim a gente consegue dar realmente o verdadeiro valor àquilo que nós vamos assistir amanhã no musical, né, que Jesus morreu por nós. Né? A gente não precisa perder a vida para dar valor. Geralmente é o que acontece, né? A gente só dá valor à vida de alguém, dos nossos pais ou de algum parente distante que a gente nunca deu valor antes quando ele morre, né? E a gente não precisa, então, viver isso na questão da nossa fé. Né? A gente não precisa esperar perder a nossa vida para depois buscar, porque aí já está condenado. Nós precisamos levar essa palavra às pessoas hoje. E Amém? Essa pandemia vai deixar isso muito claro, né? Muito... só não vê quem não quer, porque realmente é um tempo em que as pessoas têm perdido muitos parentes, muitos amigos, e o tempo é exatamente urgente, né? Para esta palavra. O engraçado Paulo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Ciro. É que eu comecei com isso, né? Eu falei que eu falei agora há pouco para Ana Maria do Carmo que eu valorizei muito a minha mãe, né? Porque em nenhum momento eu quis deixá-la sozinha. E o momento que eu tinha que ficar com ela, e eu não me arrependo de nenhum momento. Hoje em dia eu sinto muita falta dela. Mas o tempo que eu tinha para viver, para estar com ela, eu estive. Eu deixava minha casa aqui, abandonava, ia para lá, ficava com ela o tempo todo, assim, dormia lá pelo chão da casa dela, que não tinha lugar para mim, para os meninos, né? Mas estava com ela. E é isso, porque valorizar a vida da pessoa, né? Uhum. Também, porque depois muito tarde deveria ter... Eu não tenho esse pensamento comigo, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter ido mais, eu deveria estar com ela mais, porque quando eu pude estar com ela, eu estive, né? E as pessoas, eu conheço pessoas que se arrependem, falam, se eu pudesse ter feito isso pelaquela pessoa, aquilo. E realmente, como a senhora falou, a pandemia veio para isso. Uma hora a gente está com uma pessoa, não está nem aí para a pessoa e tal, aí depois vem, perde, a pessoa vai embora e nós só temos que lamentar, né? É isso. É isso, verdade. Mas hoje nós sabemos que Jesus então morreu por nós, né, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, qual foi o meio usado por Deus para trazer o homem para si, para acabar com essa separação? Qual foi o meio que Deus usou? Acho que eu já até falei aqui, já respondi. Qual foi o meio usado por Deus para trazer o homem para si? Essa é a segunda pergunta do nosso edificação. Enviou seu filho Jesus para que todo aquele que nele crê, vamos completar, tenha uma vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna, exatamente. E é isso, e aqui fala também que o Pai não nos amou por causa dos nossos méritos, né? Mas estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou, eu digo sempre, de uma forma incompreensível à mente humana, natural. Porque como é que alguém, né, pode amar alguém, sendo esse alguém um pecador, totalmente aos olhos humanos, sem esperança? E é esse pecador que Deus, na sua infinita misericórdia, ama. Então é maravilhoso.
O, fantásticas. o texto do pastor Eustáquio, ele fala, né, que o imensurável amor de Deus tem várias características. Ele é ilimitável e insondável. E aí a gente vê isso claramente, por exemplo, em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que tu acabaste de falar, né, Rosa? E aí a gente vê também, por exemplo, que o amor de Deus ele é infinito. E ele morreu por todos. Porque em 1 Coríntios, aliás, ele morreu para aqueles que nele creem, né? E 1 Coríntios 6, 9 a 11 fala: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então as pessoas que eram bêbadas, maldizentes, roubadores, ladrões, avarentos, que se lavaram, essas pessoas são santificadas, justificadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele morreu por todas essas pessoas que creem no seu nome. 1 Timóteo 1,13. A mim, Paulo dizendo, né? A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então Jesus morreu inclusive por Paulo, que era blasfemo, perseguidor insolente. Né? Então a partir daí a gente consegue entender a grandeza do amor de Deus, né? A imensurável amor de Deus, que morreu por nós pecadores. É isso que tu estava dizendo. Mim, pecadora, mulher de boca que às vezes falava e ainda fala coisas que não convém. É maravilhoso quando a gente se coloca nessa condição e às vezes a gente, na nossa pequenez, a gente fica chateado com alguém porque alguém falou isso ou X ou Y de você e de repente você já não quer mais ter contato com aquela pessoa, não quer mais falar com ela, enfim. É tudo tão pequeno, né? Diante da grandeza desse amor de Deus que, enfim. Mas esse amor tão grande ainda tem espaço para que as pessoas consigam rejeitar. Né? Deus ainda permite que as pessoas rejeitem. Né? Ele não obriga ninguém a crer. E aí essa é a terceira pergunta. Por que a humanidade rejeitou a luz? Por que mesmo sabendo desse imensurável amor de Deus, de tudo isso, ainda tem gente que conseguiu rejeitar a luz? Por que ainda existe esse ponto, né? Essas pessoas que não creram e rejeitam a luz? Porque a luz revela aquilo que está nas trevas, né? Muitos. Se a pessoa for fazer uma estatística, quem anda na luz é uma pequena porção. Mas a maioria, como diz o caminho largo, muita gente vai por ele. Né? O caminho largo, o caminho estreito, é bem pouquinha pessoa que acerta no caminho estreito. Né? Porque para você seguir Jesus, você tem que negar a si mesmo, como ele falou, negue-se a si mesmo. Negar muitas coisas para seguir o Senhor. Amém. Mas a luz incomoda as trevas, né? Então é tão interessante que quando a luz chega, as trevas, elas se dissipam. Por mais que, às vezes, a gente se ache realmente pequeno, e é interessante, né, nessa sua colocação, porque às vezes a gente se sente mesmo pequeno diante da grandeza de Deus, e é verdade, mas quando a luz chega e ela tem um efeito poderoso realmente de iluminar aquele coração que está ali endurecido, aquela família que está em dificuldade, aí a gente se alegra, a gente fica feliz, porque a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, que as trevas não podem jamais suportar a luz, e quando a gente chega, tudo muda. Isso é graça de Deus. Mesmo a gente se sente pequeno. Mas tem aquele momento, realmente, principalmente quando a gente está começando a caminhada, a gente fala muito do primeiro amor, né, e da alegria de a gente ter conhecido Jesus. Mas tem a parte dolorosa, que é realmente o Senhor trazendo luz para aquilo que a gente queria deixar escondido. Trazendo luz para traumas, trazendo luz para coisas, pessoas que a gente precisa perdoar, trazer luz para coisas que a gente faz, que é o que a gente chama hoje em dia também de pecado de estimação, né? Então, essa luz, quando ela chega, ela causa um desconforto.
A gente não pode pensar que o Evangelho do Senhor Jesus chegou como aquela coisa assim de Disney, né? Que agora tudo vai ficar bem, tudo está maravilhoso. No princípio, não. Assim, nesse sentido, porque o Senhor vai revelando para poder tirar da gente aquilo que Ele não quer que faça parte da nossa vida. Então, tem essa parte que é incômoda e as pessoas que... Todo ser humano, no fundo e no raso, sabe disso e rejeita. Por que rejeita? Porque não quer que essa luz seja colocada em cima das suas obras, né? Que revele aquilo que elas estão fazendo e que diga para elas, você tem que abandonar isso. Que diz, o mundo rejeitou Jesus porque ele é a luz que expõe o pecado. Então, o pecado é sempre algo que sujo, né? Algo que a gente quer esconder. E quando Jesus chega, muitos realmente querem fugir, querem se esconder, mas o fato é que quando ele chega na vida de alguém, esse pecado vai ter que ser exposto, sim, de alguma forma, em algum momento, porque foi para isso que Jesus veio, né? Para salvar o pecador, salvar nós, pecadores. Glória a Deus. Ele cura uma pessoa, só para finalizar, que aquilo que essa pessoa fazia, isso eu falo nós todos, né? Aquilo que nós fazíamos, que envergonhavam ao Senhor, ele põe essa vergonha em nós, a ponto da gente rejeitar mesmo esse pecado, a ponto dele nos curar de tal forma que aquilo que a palavra fala, né? Hoje vocês se envergonham. E o pecado é isso mesmo, a gente envergonha tanto para o Senhor e para a gente. Só que quando a gente está afundado nesse pecado, a gente não vê. E aí o Senhor, quando Ele sara a gente, liberta a gente, cura, a gente abandona os pecados, a gente recebe essa restauração que Ele faz na nossa vida, aí a gente passa a pensar como Ele pensa com relação ao nosso pecado. Amém. Isso é maravilhoso. Pode falar, Silvia. Aqui, ó, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Assim, porque quem tem o mal no coração, a luz, o que ela é? Vai ser a revelação. Ela vai revelar o mal que você tem no seu coração, né, e pôr para fora. E eu acho que assim a pessoa não consegue mesmo se esconder todo o tempo. Sempre vai ter, quem é temente a Deus realmente vai temer que o mal sujo venha sempre e para fazer com que você se mostre, né? A luz vai sempre estar, é a luz, é a iluminação mesmo, né? Isso. Olha, tem uma coisa que eu até fico impressionada. É um pecado que a gente carrega, é a mágoa no coração. Às vezes um irmão, sem querer, às vezes a pessoa nem sabe que está machucando o outro, e aquela pessoa se magoa com aquilo. Então, fica aquela mágoa, aquilo já é um guardado, né? É guardado aquilo no coração, isso aí já é uma coisa assim, você tem que ser livre, você tem que estar perdoando, entendeu? E é uma coisa que dói e a pessoa não quer fazer, é pedir perdão do irmão. Às vezes sente vergonha, tem aquela barreira, aí fica tempos e tempos guardando aquela coisa assim, aquela mágoa, aquele sentimento, isso aí faz separação, isso aí é um pecado. Se você está sempre com o coração aberto para perdoar, eu sei que uma vez eu sofri já isso. Uma irmã na minha casa, assim, eu há tempos atrás, eu alugava assim, um pedaço da minha casa e por alguma coisa a gente se magoou. E eu fiquei tão incomodada com aquilo que passei assim, mais uma semana assim, com aquele incômodo, aquela coisa assim, sabe? Eu não conseguia olhar para a cara dessa pessoa. Aí, de repente, eu estava lendo a palavra, eu tive aquela atitude de sair, chamar e pedir perdão. Aí chega ela até assim, sabe? É como se fosse quebrado, assim, como quebrou mesmo. E hoje em dia, essa pessoa é maravilhosa, quer dizer, é uma coisa tão simples,
e uma coisa que a gente guarda no coração Aham, sim. é a mágoa. E tem É. muito É, isso, né? tem uma coisa que a senhora falou agora, Maria do Sim. Carmo, uma frase aí interessante. Ela disse assim, tem vezes que nós pecamos contra alguém, ou fazemos alguma coisa que a pessoa a gente nem sabe se Nem sabe. realmente causou mal para ela, né? E aí eu lembrei aqui o texto que o Paulo leu, de 1 Timóteo 3, lá, o seguinte, a mim sempre era blasfemo e perseguidor e insolente, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, a ignorância. É interessante que na lei existia um sacrifício específico, no Levítico capítulo 4, que era oferecido para aqueles que pecavam por ignorância. Uhum. Tanto o pecado, tanto o perdão, havia um sacrifício para o sacerdote, para o povo e para o príncipe, para o rei, ou para o juiz, o príncipe do povo de Deus. E Paulo está dizendo que ele foi convencido de ignorância. É interessante que Davi, ele fez essa oração no Salmo 19, versículo 12, quando Davi disse lá o seguinte: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me estão ocultas. Então, para Davi, era coisa que estava debaixo do tapete, mas por ignorância e não por um ato deliberado da vontade dele. E é interessante que o Senhor Jesus, por sua graça e misericórdia, nos convence dessa ignorância, da qual nós nem sabemos que pecamos, às vezes fazemos algo que realmente a gente realmente não vê nada de errado no que fazemos. E isso não é muito, não fica claro para a gente até que a luz não brilha no nosso coração, né? E aí expõe realmente a vida espiritual, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, dizia o seguinte, a graça jamais será doce enquanto o pecado não for plenamente amargo. Então, para experimentar a doçura da graça, é necessário que o pecado realmente seja amargo, para a gente perceber a doçura do pecado. E Deus faz exatamente isso conosco. E o pecado de ignorância é algo assim, né? A gente está sem saber exatamente o que fez contra alguém e tal. Você fica surpreso como essa senhora ali, essa moça que você foi pedir perdão. Para ela, não tinha nenhum problema. Isso. É uma coisa muito séria isso. É verdade. Mas para ser Depois tratado que a pessoa sente que desabafou, que foi perdoado, parece assim uma coisa assim, fica leve. Se sente leve. É verdade. Né? É verdade. Então, meus irmãos, vamos aqui pro finalizando. Resumindo, então, a missão de Jesus. Isso é o texto que o texto que o pastor Eustáquio finalizou, né? O boletim. Ele disse: a missão de Jesus é levar o homem pecador, separado do Pai, condenado à morte eterna, ao perdão que lhe dá o direito, por meio do sacrifício de Cristo, a desfrutar da vida eterna com Deus. E essa vida eterna é a que Deus prometeu lá no início, né, com Adão, quando ele diz, né, que se comer da árvore, certamente morrerás. Então, aquele primeiro pacto lá que Deus fez, ele é um Deus que não quebra o pacto. Inclusive, foi isso que eu falei para a Adresse. Ela ficou assim bem interessada, né? bem emocionada quando eu disse para ela que Deus nunca quebra o seu pacto, ele nunca quebra a sua aliança. Então, aquela primeira aliança que ele fez lá em Gênesis, ele não quebrou. E foi por isso que Jesus teve que morrer por nós, né? Porque nós não conseguiríamos, por nossas próprias forças, cumprir, né, o pacto das obras que Deus fez com o homem. E através do pacto da graça por Jesus Cristo, que nós conseguimos nos achegar a Deus, né, e termos a vida eterna. Então, aqui é interessante a gente resumir o que a gente estudou hoje, da condenação ao perdão, e saber como é que a gente consegue ser salvo. Então, a gente tem que primeiro reconhecer nosso estado de pecado e entender a consequência do pecado. Como o Giovanni falou, né?
Porque a gente precisa, para a gente poder dar o valor à graça, a gente tem que primeiro entender, né, como é que tu falaste, Giovanni, do pecado? A amargura do pecado. Amargura do pecado. A gente só consegue entender a maravilhosa graça quando a gente consegue entender e reconhecer a amargura do pecado. E aí, a partir disso, a gente consegue entender a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido. E aí a gente precisa também ter uma atitude, que é se converter a Cristo de todo o coração. Né? E aí, como eu repito novamente, Marcos 1, 14, 15, que Jesus dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E Atos 8, 37, né, que Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração, quando ele responde, né, aquele eunuco. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a partir daí também ele foi salvo. Então, que nós tenhamos isso no coração, né? Que aquilo que nós vamos ver amanhã, no dia de amanhã, se Deus quiser, assistir o musical, tudo aquilo é o plano de salvação que está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus dizendo o seu plano de salvação para nós. E essa verdade é que nós devemos levar a todas as pessoas, que nós pudermos impactar nas nossas vidas. Amém? Amém. Amém.